2.700 anos. Obras antigas retratando cenas de a antiga cidade de Nínive. Acho que estamos diante de um enorme desafio. Mistério com sítios megalíticos por toda parte. O mundo. Além do grupo Estado Islâmico, tentaram destruir em 2016. Eles incluem sob as ruínas da antiga Nínive. Arqueólogos descobriram um selado, cripta assíria que ninguém esperava encontrar. Não estava vazio. Suas paredes carregavam mensagens que nunca deveriam ter sido enviadas. Visto novamente. O que começou como uma rotina. A investigação, rapidamente, levantou sérias questões. Preocupação. Esse é um dos erros ao olhar para um avançado, entre aspas. A civilização no passado é que nós tendemos a Jansenso para estarmos à procura de nós mesmos. A descoberta obrigou os especialistas a atenção. Faça uma pausa, reavalie e pergunte-se por que este espaço. Estava escondido com tanto cuidado. E por quê? Seus avisos foram deixados para o futuro. Gerações. Nínive, a cidade construída para perdurar. Nínive não era uma cidade que esperava desaparecer. Em seu auge, era como uma das maiores e mais avançadas centros urbanos do mundo antigo e serviu como sede central dos assírios. Poder. Os assírios eram um povo mesopotâmico dominante que ascendeu por meio da força militar, administração e expansão, gradualmente, trazendo as principais cidades para o seu domínio, controle. À medida que seu império crescia, Nínive tornou-se uma das suas mais importantes. Capitais, muralhas maciças cercavam a cidade. Ampla, ruas a atravessam, palácios, templos e edifícios administrativos estavam organizados com precisão. Tudo sobre Nínive refletia o longo prazo, planejamento moldado pelos assírios. Regra. Esta era uma cidade construída para sobreviver, pressão, invasão e o próprio tempo. Esse planejamento não parou no que poderia ser visto. Sob as ruas, Nínive incluía subterrâneos cuidadosamente planejados, espaços construídos como parte de seu design original. Estes não eram cavidades acidentais ou adições posteriores. Estudos arqueológicos mostram que o armazenamento, câmaras, corredores de acesso e selados. Os quartos foram integrados à cidade. Planejamento desde o início. Eles seguiram padrões consistentes, conectados, logicamente, e desempenharam funções específicas. Dentro da operação do Assírio, Capital. Dentro do sistema assírio, os espaços subterrâneos estavam intimamente ligados à autoridade e controle. Os armazéns de grãos eram colocados abaixo do solo para protegê-los de calor e roubo. Bens valiosos foram guardados, fora da vista do público. Materiais sensíveis foram armazenados onde o acesso era possível, monitorado e limitado. De acordo com registros históricos, colocando algo sob a terra havia um plano deliberado. Decisão ligada à governança e segurança em vez de conveniência. O selamento desses espaços teve um impacto particular. Importância. Quando uma câmara assíria era, se estiver selado, não foi tratado como abandonado. A lacração representou uma decisão formal de que o espaço não se destinava mais a ser acessado, alterado ou usado novamente. Uma vez fechada, uma câmara foi considerada completa em sua função e reabertura. Isso exigia autorização expressa. Alguns estudiosos observam que reabertura de uma câmara selada poderia ser vista como perturbar a ordem estabelecida, especialmente quando o conteúdo havia sido intencionalmente separados. Essas preocupações estavam ligadas à manutenção administrativa e religiosa, estabilidade em vez de medo de danos ou deterioração. Com o tempo, esse sistema produziu diferentes tipos de espaços subterrâneos abaixo de Nínive. Muitos foram acessados regularmente como parte das operações diárias. Outras eram abertas apenas quando necessário. Um pequeno número, no entanto, se destacou. Essas câmaras parecem ter sido selado com muito mais cuidado do que depósitos comuns. De acordo com relatos dos primeiros trabalhos de escavação, alguns desses espaços foram construídos mais profundamente, subterrâneo e isolado do principal. Rede de passagens. Elas não correspondiam. O projeto de áreas destinadas à rotina, acesso ou armazenamento.
Para entender o porquê eles existiam, torna-se necessário. Olhe além da construção e veja como. Os assírios viam o conhecimento em si. Quando o conhecimento se tornou algo para controlar, os espaços selados inexplicáveis abaixo. Nínive não foi criada para armazenar materiais comuns. De acordo com pesquisadores, seu isolamento não pode ser explicado apenas pela arquitetura. Para entender por que esses espaços existiam, era preciso compreender por que esses espaços existiam. É necessário analisar os tipos de escritos que os assírios acreditavam que poderiam, se manuseado incorretamente, pode causar danos reais. Para os assírios, certas formas de foram considerados os conhecimentos escritos. Perigoso. Estes não eram generalizados, registros ou textos públicos. Eles incluíam escritos de adivinhação, presságios, interpretações e instruções rituais. Acredita-se que influencia os eventos na vida real. Mundo. Esses textos foram usados para ler sinais do céu, interprete o incomum, ocorrências e determinar se o persistentes. Então, deuses aprovaram ou desaprovaram o atual. Ações. Textos de adivinhação estavam entre os mais sensíveis. Eles continham interpretações de eclipses, planetários, movimentos, comportamento animal e até mesmo a condição dos órgãos sacrificados. Segundo a crença assíria, os sinais revelavam o que estava prestes a acontecer. Interpretá-los incorretamente pode levar a desastres. Decisões. Uma interpretação errada poderia justificar a guerra, adiar a ação ou convencer líderes que a destruição era inevitável. Ritual e encantamento. Os textos acarretavam um tipo diferente de risco. Esses escritos tinham o propósito de acalmar o divino. Raiva. Reverter maldições ou restaurar. Equilíbrio após erros percebidos. De acordo com registros posteriores, usando o ritual errado ou execução incorreta. Acreditava-se erroneamente que isso pioraria a situação em vez de resolvê-la. Neste sistema, mais ação não significava mais segurança. Às vezes, isso significava maior perigo. Por causa disso, o acesso a a produção de textos era estritamente controlada. Somente especialistas treinados foram autorizados a ler ou interpretá-los. Isso incluía estudiosos da corte, especialistas em rituais e selecionar autoridades. Ler sem autoridade não era tratado como curiosidade, foi tratado como uma ameaça. De acordo com alguns estudiosos, o uso indevido desses textos pode causar pânico, desordem ou decisões irreversíveis. Houve consequências. Cartas históricas sugerem que estudiosos que produziram interpretações incorretas poderiam ser punidos ou removidos de suas famílias. Posições. Outros foram acusados de engano ou deslealdade. Em casos extremos, em alguns casos, indivíduos foram silenciados ou excluídos completamente. Medo de estar errado tornou-se tão poderoso quanto o medo dos textos. Eles mesmos. Com o tempo, os assírios começaram a se dividir. Conhecimento aguçado. Ordinário. Registros poderiam circular. Perigoso. Os escritos não podiam. O controle tornou-se mais importante do que entender. De acordo com, para algumas interpretações, limitando o acesso foi visto como uma forma de evitar a repetição, fracassos anteriores. Eventualmente, a restrição já não era suficiente. Os escritos perigosos deixaram de ser guardados, simplesmente atrás da autoridade. Eles estavam acesso totalmente bloqueado. Segundo relatos não confirmados, os textos foram colocados em locais isolados, escolhido especificamente para evitar contato acidental. Nesse ponto, o controle tornou-se físico, uma vez que o conhecimento, ao atingir esse estágio, já não era mais possível. Pertencia a bibliotecas ou escritórios. Separação necessárias, espaço necessário que nunca deveria ter sido. Ser inserido novamente. Os cofres que foram selados, e então, perdido. A partir desse momento, a ação substituiu debate. De acordo com pesquisadores, autoridades assírias concluíram que escritos perigosos não podiam mais permanecer dentro de qualquer espaço projetado para uso, estudo ou referência. Uma vez removido, se fosse escolhida, teria que ser permanente. A solução não era simbólica, era arquitetônica. O próprio espaço tornou-se a barreira.
foram criadas câmaras subterrâneas sob Nínive para esse propósito. Esses espaços não foram projetados como depósitos ou arquivos. Eles foram construídos para isolar. A sua colocação seguiu a mesma lógica, como restrição. Distância diária. Atividade. Distância da autoridade. Escritórios e distância das rotas utilizadas para suprimentos ou movimentação. De acordo com registros de escavação, essas câmaras eram posicionadas mais profundamente e longe das áreas, destinado a ser acessado regularmente. A função dessas abóbadas era a de separação, não preservação. Os materiais colocados dentro não estavam destinados à consulta futura. O objetivo era impedir novas ações baseadas sobre esses escritos. De acordo com alguns interpretações, as autoridades acreditavam que referência contínua, mesmo por treinados, especialistas acarretavam riscos excessivos. Remover o acesso foi considerado a única solução para impedir a escalada. Vendo seguido, julgamento na prática assíria, selamento. Era um ato formal ligado à tomada de decisões, nos níveis mais altos. Não foi fechamento de rotina. Uma vez que um cofre estava selado, sinalizava que o assunto estava encerrado. Foi resolvido da única maneira considerada, seguro. De acordo com a história, reconstruções, reabrindo tal espaço, teria significado reverter uma decisão, feito sob extrema preocupação. Isso fez reabertura inaceitável. Os detalhes da construção corroboram essa visão. Relatórios de pesquisas iniciais descrevem barreiras reforçadas e entrada oculta. Pontos. Não há evidências de desgaste, de acesso repetido. Nenhum sinal de inspeção ou manutenção aparecem após. Título. De acordo com informações não verificadas, relatórios, o design focado em garantir que, uma vez fechado, o espaço permaneceria intacados. Esses espaços selados estavam distribuídos por todo o subterrâneo, rede de Nínive. Eles não eram agrupados ou marcados. De acordo com alguns estudiosos, essa menor consciência de suas localizações e limitou a possibilidade de interferência. A separação foi reforçada por incerteza. Se os locais não fossem amplamente conhecidos, o acesso não pôde ocorrer facilmente. Em seguida, ocorreu a queda de Nínive em 612 a.C. A cidade foi violentamente invadida por forças opostas. Evidências arqueológicas confirmam a destruição generalizada. Incêndios. Varreu grandes edifícios. Muros desabaram. As estruturas ruíram para dentro. Os espaços subterrâneos foram esmagados, soterrados, ou selado ainda mais por detritos. Não. Caos. Vias de acesso desapareceram inteiramente. Após a destruição, Nínive nunca foi restaurado como um sistema funcional. Capital. As ruínas permaneceram abandonadas. Com o tempo, terra e entulho cobriram o que permaneceram abaixo da superfície. De acordo com, para os historiadores, as gerações posteriores presumiram que qualquer coisa selada no subsolo foram destruídos juntamente com a cidade. Os cofres deixaram de ser considerados recuperável. Essa suposição moldou compreensão acadêmica por séculos. As escavações se concentraram em vestígios superficiais, palácios e estruturas visíveis. Selado. As câmaras subterrâneas foram tratadas como vítimas do desabamento. De acordo com pesquisadores, a ideia de que qualquer coisa assim, o espaço, parecia poder sobreviver intacto, improvável. Com o passar do tempo, os cofres mudaram de preocupação com a lenda. Eles não eram procurados porque eles não eram. Esperava-se que existisse. Essa crença se mantinha, até que as evidências surjam sobre as ruínas. Sugeriram o contrário. Durante séculos, presumia-se que esses espaços selados tivessem desaparecido. Até o trabalho moderno sobre as ruínas desafiou essa crença. O cofre que ninguém esperava encontrar. O trabalho arqueológico moderno em Nínive não começou com o objetivo de revelando algo oculto. De acordo com, segundo relatos, as equipes que trabalhavam no sítio arqueológico estavam focadas em mapear as estruturas conhecidas e estabilizar as áreas danificadas pelo tempo, conflitos e erosão. Grande parte do trabalho envolvia documentar ruínas expostas, reforçar seções frágeis e usar ferramentas modernas de levantamento topográfico para entender o que restava sob a superfície sem perturbá-la.
Durante um desses levantamentos, os dados revelaram um espaço subterrâneo fechado que não correspondia a nenhuma estrutura registrada. Inicialmente, os pesquisadores trataram o sinal com cautela. Nínive é um sítio arqueológico bastante danificado, e câmaras subterrâneas desabadas são comuns. A suposição inicial era de que se tratava de um espaço cheio de escombros ou de um depósito destruído durante a demolição da cidade. Nada na primeira leitura sugeria algo incomum. Essa suposição, porém, não durou muito. À medida que novas varreduras eram feitas, inconsistências surgiam. O formato do espaço era muito regular. Os limites eram muito nítidos. Segundo alguns pesquisadores, a estrutura apresentava bordas definidas que não correspondiam aos padrões criados pelo colapso. Isso gerou preocupação. Ambientes desabados tendem a se deformar. Este espaço parecia intacto. A atenção deslocou-se da possibilidade de danos para a possibilidade de projeto. As características estruturais sugeriam construção intencional em vez de sobrevivência acidental. As paredes pareciam mais espessas do que o esperado. A orientação não correspondia às áreas de armazenamento conhecidas. Segundo relatos, isso obrigou a equipe a parar e reavaliar a situação. O que eles estavam vendo não correspondia aos modelos existentes da estrutura subterrânea de Nínive. A localização aumentou ainda mais o choque. O espaço ficava sob uma área que se acreditava ter sido completamente destruída durante a queda de Nínive. Relatos históricos e escavações anteriores haviam reforçado a crença de que nada intacto poderia ter permanecido ali. A descoberta de uma câmara fechada naquela zona desafiou diretamente décadas de suposições acadêmicas. Especialistas foram chamados. Segundo anotações internas, arqueólogos com experiência em arquitetura assíria foram consultados juntamente com especialistas em estruturas. O objetivo não era avançar precipitadamente, mas sim confirmar o que os dados realmente mostravam. A tensão aumentou. Escavar às cegas poderia danificar algo que havia sobrevivido por mais de 2.000 anos. Conforme a análise prosseguia, começou a surgir a ideia de que poderia se tratar de uma das criptas seladas que se acreditava perdidas. Segundo alguns pesquisadores, essa possibilidade foi difícil de aceitar a princípio. A crença predominante era de que tais espaços haviam sido esmagados ou apagados quando a cidade desmoronou. No entanto, as evidências sugeriam o contrário. Investigações minuciosas confirmaram o confinamento deliberado. As aberturas foram seladas, não bloqueadas por desabamentos. A disposição das pedras demonstrava ordem, não caos. De acordo com as anotações da escavação, esse nível de fechamento exigiu tempo e intenção. Alguém havia fechado esse espaço deliberadamente antes da destruição da cidade. Essa constatação gerou tensão na equipe. Se essa câmara tivesse sido selada intencionalmente e sobrevivido à destruição da cidade, então não se tratava de um cômodo esquecido. Era algo que deveria permanecer fechado. Segundo relatos, o ritmo de trabalho diminuiu significativamente. Nesse ponto, as decisões estavam sendo debatidas. Cada passo envolvia riscos. A descoberta sugeriu que pelo menos uma cripta selada, sob Nínive, havia sobrevivido intacta. Esse fato por si só, há muito refutado, sustentava suposições sobre o destino dos espaços subterrâneos. O que antes se acreditava destruído agora parecia preservado pelo isolamento e pelo colapso. A confirmação da preservação da abóbada levantou uma questão mais complexa sobre o que permanecia selado em seu interior, na câmara sob as ruínas. Assim que a presença de uma câmara subterrânea selada foi confirmada, a escavação prosseguiu com extrema cautela. Segundo relatos, a equipe reduziu o ritmo do trabalho para evitar desabamentos ou danos irreversíveis. As camadas subterrâneas de Nínive são frágeis, e um único erro poderia destruir evidências que sobreviveram por séculos. Cada ação foi calculada. As ferramentas foram escolhidas pela precisão em vez da velocidade. Os níveis de estresse eram altos e a atmosfera no local mudou de trabalho rotineiro para contenção e concentração. À medida que os pontos de acesso foram liberados, ficou claro que a abóbada não havia sido bloqueada por escombros. As pedras foram colocadas deliberadamente. O teto seguia um padrão ordenado, em vez da aleatoriedade de um desabamento. De acordo com as anotações da escavação, essa não era uma entrada enterrada por acidente. Ela havia sido fechada intencionalmente.
Essa constatação mudou a forma como o espaço foi abordado. A equipe não estava mais abrindo uma sala esquecida. Eles estavam cruzando uma fronteira estabelecida pelos construtores originais. O cofre também estava fisicamente separado das rotas subterrâneas normais. Não se conectava a corredores de armazenamento ou passagens de acesso usadas em outros locais sob a cidade. De acordo com alguns pesquisadores, esse isolamento era um indicador-chave de sua finalidade. Os espaços destinados ao uso eram integrados ao sistema. Este, em particular, era isolado. Chegar ao cofre exigia um esforço deliberado, não um movimento rotineiro. Uma vez conquistada a entrada, as condições internas surpreenderam a todos. Os padrões de poeira e a preservação da superfície sugeriam séculos de completo fechamento. Não havia sinais de infiltração de água, busca por objetos ou perturbações posteriores. Segundo relatos, esse nível de preservação é raro em Nínive, onde a destruição e a exposição posterior danificaram a maioria dos espaços subterrâneos. A abóbada permaneceu selada, exatamente como foi deixada. Nenhuma evidência sugeria acesso rotineiro ou reutilização. Não havia trilhas desgastadas no chão. Nenhuma marca indicava entrada repetida. De acordo com algumas interpretações, essa ausência confirmou que a abóbada não foi projetada para interação contínua. Ao contrário dos depósitos que mostram sinais de atividade, este espaço parecia intocado desde o momento em que foi selado. A disposição do espaço aumentava a sensação de desconforto. O cofre não se assemelhava a espaços de armazenamento ou administrativos conhecidos. Não havia prateleiras, caixas ou divisórias para organizar mercadorias. Não havia escrivaninhas ou marcadores de registros típicos de escritórios. De acordo com os registros da escavação, o projeto não apresentava nenhuma característica associada à função diária. O espaço não era propício ao trabalho, era propício à separação. Isso gerou uma crescente sensação de finalidade. Tudo no cofre sugeria conclusão em vez de propósito. Segundo alguns pesquisadores, parecia menos um lugar destinado a guardar algo e mais um lugar destinado a encerrar algo. A ausência de um projeto funcional implicava que o que quer que tivesse sido removido de uso não deveria retornar. Conforme a documentação prosseguia, a atenção gradualmente se desviou da estrutura em si. As paredes se tornaram o foco. Observações iniciais notaram marcas que não faziam parte da construção. Não eram guias de alinhamento nem símbolos estruturais. De acordo com relatos não verificados, alguns membros da equipe perceberam que sua disposição em alturas consistentes sugeria uma intenção. Naquele momento, a preocupação substituiu a curiosidade. A equipe esperava encontrar objetos ou fragmentos. Em vez disso, a abóbada parecia falar através de suas superfícies. Segundo relatos, os trabalhos foram novamente interrompidos, enquanto os especialistas se preparavam para examinar as inscrições cuidadosamente. O que gerou preocupação imediata não foi o que estava no chão, mas o que havia sido esculpido nas paredes. As primeiras inscrições e um registro de fracasso. Quando os pesquisadores começaram a documentar as inscrições mais antigas nas paredes externas da abóbada, identificaram primeiramente o idioma. A escrita era Acádia, registrada em cuneiforme assírio. Essa era a língua formal usada para textos de adivinhação, registros rituais e avisos oficiais dentro do Império Assírio. Sua presença demonstrou imediatamente que a abóbada não tinha função decorativa ou administrativa, mas sim estava ligada a assuntos acadêmicos e rituais sérios. O estado da escrita gerou preocupação quase imediatamente. As inscrições eram irregulares e incompletas. As frases paravam abruptamente. Alguns símbolos foram gravados rapidamente, enquanto outros ficaram inacabados. Segundo relatos, isso não correspondia à caligrafia cuidadosa e equilibrada normalmente, vista em inscrições reais ou de templos. A escrita parecia apressada, como se tivesse sido produzida sob pressão ou com pouco tempo disponível. O que mais chamou a atenção foi o próprio conteúdo. As inscrições não continham instruções, etapas rituais ou fórmulas de proteção. Isso era incomum. Os textos rituais assírios normalmente explicavam quais ações tomar, como realizá-las e quando agir. Em vez disso, essas inscrições se concentraram nos resultados. Segundo as equipes de tradução, o texto descrevia resultados que já haviam ocorrido, em vez de ações que ainda poderiam ser tomadas. Vários trechos traduzidos se referiam diretamente a avisos ignorados.
A linguagem registrava hesitação e recusa em agir diante de sinais que haviam sido relatados anteriormente. Segundo algumas interpretações, esses sinais incluíam presságios desfavoráveis e resultados de adivinhação que aconselhavam cautela ou adiamento. Em vez de explicar os próprios presságios, as inscrições reconheciam que os avisos haviam sido vistos e ignorados. Uma seção afirma claramente que sinais foram observados e conselhos foram dados, mas o conselho foi rejeitado. Outro fragmento observa que a ação continuou apesar do que havia sido revelado. De acordo com estudiosos, essa formulação reflete uma falta de respeito pelos resultados da adivinhação e não ignorância deles. Os avisos foram compreendidos, simplesmente não foram seguidos. O tom da inscrição corrobora essa interpretação. Não há ordens, instruções ou qualquer tentativa de orientar o comportamento futuro. Os autores não estavam ensinando ou corrigindo, estavam registrando responsabilidades. Segundo pesquisadores, as inscrições soam mais como uma confissão do que como um guia. Isso parece ter sido uma escolha deliberada. Na prática assíria, textos destinados a orientar ações eram escritos em tabuletas que podiam ser armazenadas, copiadas ou revisadas. A pedra era permanente. Ao gravar essas palavras nas paredes do cofre, os autores garantiram que o registro não pudesse ser alterado ou removido. De acordo com algumas interpretações, o objetivo não era a correção, mas o reconhecimento. O conteúdo demonstra que uma decisão séria já havia sido tomada após a ocorrência dos danos. As inscrições se referem à perda e à desordem já vivenciadas, e não a ameaças sobre o que poderia acontecer no futuro. Independentemente do que tivesse acontecido após os avisos ignorados, já havia ocorrido quando as paredes foram esculpidas. Essa constatação mudou a forma como os pesquisadores entendiam a abóbada. Ela deixou de ser vista como um repositório de conhecimento. Segundo alguns estudiosos, funcionava como um registro selado de erros. As paredes não tinham a intenção de instruir ninguém. Elas serviam como prova. À medida que os investigadores se aprofundavam no cofre, o tom da escrita começou a mudar. A linguagem reflexiva desapareceu. As inscrições tornaram-se mais curtas, mais incisivas e mais diretas. O que começara como reconhecimento estava dando lugar a um aviso. De presságio a desgraça. À medida que os pesquisadores se aprofundavam na abóbada, o tom das inscrições mudava completamente. A linguagem reflexiva vista perto da entrada desaparecia. Em seu lugar, surgiam afirmações firmes que soavam como conclusões definitivas. De acordo com as equipes de tradução, a inscrição deixou de descrever fracassos passados e passou a delinear o que aconteceria a seguir se os mesmos limites fossem ultrapassados novamente. A inscrição falava abertamente sobre o colapso. Diversas seções, traduzidas, descreviam nações poderosas se levantando contra as menores. Isso não foi escrito como ambição ou conquista, mas sim como um desfecho inevitável. Segundo algumas interpretações, as muralhas alertavam que as grandes potências se voltariam contra as mais fracas, sem restrições. A proteção falharia. Os acordos não teriam valor algum. As nações menores seriam esmagadas, não por serem fracas, mas porque o equilíbrio já havia sido rompido. Um tema recorrente era a inversão. O texto descrevia um colapso completo da ordem. Aqueles no poder perderiam a autoridade. Aqueles que foram governados se levantarão. Uma linha clara se destaca em várias seções do muro. Os primeiros serão os últimos. Os últimos se tornarão os primeiros. Segundo os estudiosos, esse tipo de inversão sinalizava uma desordem total na crença assíria. Significava que o mundo não estava mais funcionando como deveria. As inscrições então passaram a falar de guerra, não de vitória, não de derrota, mas de conflito sem fim. Segundo as traduções, os exércitos continuariam a marchar mesmo quando não houvesse mais nada a ganhar. As batalhas se repetiriam sem resolução. A violência não serviria mais a um propósito ou à defesa. Existiria por si só. A guerra se tornaria constante, não estratégica. O texto também alertava para um colapso interno. Vários fragmentos descreviam cidades se autodestruindo. Conselhos falhariam. Líderes seriam ignorados. A confiança desapareceria dentro das famílias e comunidades. Segundo alguns estudiosos, o texto sugeria que os inimigos não precisariam invadir. A divisão interna faria o trabalho por eles.
A fome apareceu repetidamente nas seções posteriores. As inscrições descreviam terras que não produziam mais alimentos e armazéns que estavam cheios, mas inúteis. Segundo as interpretações, isso não foi atribuído ao clima ou ao acaso. Foi descrito como consequência. A própria terra reagiria ao desequilíbrio. A fome seria uma consequência da ação. Uma das passagens mais perturbadoras descrevia a retirada divina. Anteriormente, textos assírios alertavam para a ira dos deuses. Essas inscrições descreviam algo pior: o silêncio. Segundo relatos, as orações não seriam atendidas. Os sinais deixariam de aparecer. A orientação desapareceria. Sem correção ou aviso, os erros se multiplicariam e ficariam impunes. À medida que as inscrições se aprofundavam na abóbada, a linguagem tornava-se breve e direta. As explicações desapareceram. Segundo os tradutores, as paredes deixaram de descrever eventos passados e passaram a declarar desfechos. Próximo à parte mais profunda, a inscrição mudou novamente. Não era mais dirigida aos construtores originais. Estava escrita para quem quer que entrasse na abóbada posteriormente. Um trecho dizia: cruzar este limite novamente causará o desabamento. Não havia menção à punição ou julgamento divino. O texto não ameaçava. Simplesmente declarava o que aconteceria se o espaço fosse perturbado. Naquele momento, o cofre deixou de ser um registro histórico e se tornou um aviso direto para futuros invasores. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal.